Mas a gente vai girar os nossos assuntos para falar que após o cantor Gustavo Lima anunciar seu desejo de disputar a eleição presidencial de 2026, o PRTB manifestou interesse em filiar o artista e sugeriu até uma chapa com Pablo Marçal. Segundo o presidente da sigla, Leonardo Avalanche, o ex-candidato a prefeito de São Paulo é atualmente o líder político do partido e o mais cotado para a eleição. Porém, a presença do sertanejo poderia ajudar na organização de um projeto de construção nacional. Gustavo Lima disse que começará a dialogar com grupos políticos alinhados com seus planos e que decidiu colocar o seu nome à disposição por estar cansado da polarização. Agora eu pergunto para vocês, imaginem uma chapa com Gustavo Lima e Pablo Marçal, dois influentes, né, nas redes sociais, nos meios onde atuam. Gustavo Lima, um dos cantores mais bem pagos do país. Eu não conheço nenhum outro que tenha um cachê tão elevado igual o dele, algo em torno de R$1.200.000 por apresentação, fora mais 50% da bilheteria, né, em alguns casos, em muitos dos casos, na verdade. E o Pablo Marçal, que quase também foi para o segundo turno, disputando pela maior cidade do país. Então essa chapa o PRTB quer ter nas eleições de 2026, Mota. O PRTB e provavelmente todos os outros partidos do Brasil. O que acontece é que as eleições modernas, no modelo que a gente conhece, são em grande parte um concurso de popularidade. A gente, sempre que acontece uma eleição, a gente tem um debate aqui, né? Alguns dos meus colegas defendem que o eleitor tem que escolher com cuidado, prestar atenção nas ideias, ouvir os projetos, e aí comparar as ideias, os projetos de centenas de candidatos diferentes. É óbvio que ninguém faz isso. Você define o seu voto com meia dúzia de coisas que o seu candidato diz, com a aparência dele, com o pouco que você conhece do passado dele. Então, nesse processo de escolha, a celebridade é uma vantagem muito importante. A celebridade numa disputa eleitoral faz com que o candidato seja muito difícil de ser vencido. É como se fosse um superpoder. É óbvio que celebridade não é tudo, não resolve tudo. É óbvio que se você é candidato, você tem boas ideias, bons planos, uma boa eloquência, você tem uma arma para disputar contra uma outra pessoa cuja única vantagem é a celebridade, né? Agora, esse é o problema real, porque na maioria das nossas disputas eleitorais, a gente não encontra esses candidatos com boas ideias, com bons projetos, com qualquer coisa de diferente, eles são todos iguais. A gente vê no programa eleitoral, você pode trocar a voz de um pela do outro, o programa de um partido pelo programa do outro não faz nenhuma diferença. E aí, neste cenário, a celebridade se torna uma vantagem quase imbatível. Eu já participei de 2 eleições e testemunhei isso. Se a pessoa tiver um nível de celebridade acima de certo ponto, ela já está eleita, não precisa nem sair de casa. É só dizer, eu sou candidato, meu número é esse e pronto. E eu acho que isso é um sintoma de um processo eleitoral que está cada vez mais afastado do eleitor. E ambos concentram uma grande quantidade de seguidores nas suas plataformas digitais, né? Seja Instagram, TikTok, enfim. O Pablo Marçal sofreu algumas sanções em relação às redes sociais dele durante a disputa pelo pleito, né? Mas ele bloqueava uma rede dele e fazia outra, e em questão de instantes já tinha milhões de seguidores, Durso. David, são 2 nomes populares, 2 nomes fortes, mas eu tenho dúvida o quanto isso atrai voto. Eu não me recordo, assim, de imediato, qualquer celebridade ou qualquer artista que tenha se candidatado direto para um cargo do executivo de alta importância, como a presidência da República ou um governo de algum estado, e tenha sido eleito. Eu acredito que é um processo, esse tipo de inclusão ou entrada na política, que talvez Gustavo Lima tenha tentado ultrapassá-lo para ir diretamente para a cadeira do governo federal. Eu não sei se emplaca, tenho minhas dúvidas.
Outra questão, a fala de Gustavo Lima dizendo, olha, eu estou cansado de polarização, também penso que o prejudica, porque ele é muito próximo do Caiado, né, governador, também é uma figura bastante amigável, bastante benquista ali pelo presidente Jair Bolsonaro, pela direita do país. E eu penso que ele seria um excelente apoio para algum candidato forte que tem tradição política, ou se ele fosse a cabeça, ele precisaria de algum apoio de uma figura tradicional na política do Brasil, como o próprio Jair Bolsonaro. Aí eu acho que tem muita chance de emplacar. Se ele tentar sair, penso, como terceira via, dizendo, olha, eu não gosto de polarização, eu não sou nem de esquerda nem de direita e etc., eu acho que ele perde muita força porque ele disputa voto em bases muito consolidadas, como, por exemplo, a base do agro. E esta base está muito consolidada, voltada à direita em nosso país, quase como um voto certo para Bolsonaro ou para alguém que Bolsonaro indica. Ele, então, teria que conquistar esses votos, sendo quase que um opositor e ficando também perdendo voto contra candidatos de esquerda. Por essas questões práticas, eu penso que o Gustavo Lima tem possibilidade de atrair muitos votos pela sua popularidade. Se unir a Marçal uma dupla com milhões de seguidores, mas que precisariam, penso, de um grande apoio de nome popular e tradicional na política para viabilizar. Senão, eu não sei nem se eles conseguiriam se lançar candidatos. Mas eu me recordo muito bem, né, agora com esse anúncio do PRTB que convidou o Gustavo Lima para compor a chapa junto com Pablo Marçal, que no pleito eleitoral, na disputa eleitoral, na corrida eleitoral aqui pela maior cidade do país, o Gustavo Lima até mesmo fez acenos a Pablo Marçal. O Marçal até foi em alguns shows onde estava o cantor e ele usou os vídeos para impulsionamento também da sua campanha na disputa municipal pela cidade de São Paulo, pela prefeitura da maior cidade do país. Então, essa proximidade já existe, mas o Durso bem lembrou sobre também a proximidade do Gustavo Lima com o Caiado. Até mesmo eles comemoraram, né, o aniversário do Gustavo Lima na Grécia, naquela singela embarcação, se é que dá para dizer assim. Tiraram fotos juntos e o Caiado tem uma rusga com o Jair Bolsonaro, ex-presidente. Jair Bolsonaro também já se manifestou em relação à fala do Gustavo Lima sobre se colocar candidato em 2026, estar pensando nisso como presidente em 2026. E aí fica essa questão, que o Bolsonaro diz que se sentiu traído por Gustavo Lima. E todos esses contextos têm que ser avaliados, né, Mota? Muito complicado. Eu não tenho a menor ideia do que está por trás dessa história, David. Pode ser uma jogada de marketing, pode ser a expressão de um sonho, né, um desejo, sem maiores consequências, uma dessas frases que a gente fala, e pode até ser verdade mesmo. Agora, se eu fosse um cantor famoso, jovem e multimilionário, a última coisa que me passaria pela cabeça ia ser a presidência da República. Pelo amor de Deus, presidente do Brasil deve ser o cargo mais complicado, estressante e perigoso do país no momento. Quem entra na política com a intenção de fazer a coisa certa, de uma forma geral, sempre correu o risco de virar alvo. Imagina nos dias de hoje, você querer mudar de cantor, de artista, das multidões, direto para o cargo mais, eu acho que a gente ainda pode dizer isso, né? O cargo mais elevado da República, não sei se essa frase ainda vale, mas eu vou usá-la de qualquer jeito. Me parece uma opção muito melhor continuar ganhando a vida cantando e encantando as pessoas. Mas às vezes chega um momento da vida que falta entusiasmo, pode ser isso também, já conquistou tudo, tem avião, tem o carro que quiser, tem fazenda, ele tem vários negócios também. E aí esse discurso também de que, olha, fui bem sucedido na minha carreira e posso ser bem sucedido na presidência da República, posso fazer a diferença pelo país, pode ficar mais latente, né, Durso? É isso aí, David. Foi um discurso muito usado por Pablo Marçal.
no sentido de já conquistei tudo o que podia como empresário, aprendi muito com isso e quero dar essa experiência, quero entregar isso para a população. Esse discurso é importante porque na política, o Mota tem razão, é um concurso de popularidade e também de oratória, é um convencimento. A comunicação, eu penso, também um pilar importantíssimo. Pablo Marçal demonstrou um bom orador. Gustavo Lima é um bom cantor, pode ser um bom orador. Eu não sei como ele é na comunicação, assim, de pedir voto, etc. Mas se ele conseguir entregar essa popularidade em voto e também convencer no sentido de, olha, eu não preciso da política, estou entrando porque quero fazer o bem, estou entrando porque quero fazer a diferença, quero melhorar as coisas, ele tem muitas chances de se viabilizar e ser uma figura inédita que sai direto do entretenimento, da música e vai para a cadeira da presidência da República. Eu acho que Gustavo Lima estaria mais confortável num ministério, como um ministro da Cultura, ministro de algum ministério que tem alguma relação com a sua atividade, mas ninguém deve definir o futuro de terceiros. Se ele deseja, se ele tem vontade, tem ambição e quer fazer o bem para a população, tem chance de se viabilizar, ainda mais com as lições de Pablo Marçal, porque aí ele pode usar essa base que ele tem pronta de muitos ou milhares ou milhões de seguidores nas redes sociais e viralizar vídeos diariamente, como ensinou Pablo Marçal nessa campanha aqui para São Paulo, e mostrou como isso gera voto. Pablo Marçal explodiu, mesmo não indo para o segundo turno, em quantidade de votos de alguém que não tinha tempo de TV, não tinha tempo de rádio. O Gustavo Lima pode repetir a receita com um padrinho muito eficiente, que seria o Pablo Marçal nas questões de rede social e comunicação na internet. Para outra questão também que a gente deve observar é que estamos diante de possibilidades de inelegibilidade. Caiado tem processo, também o Tarcísio de Freitas pode enfrentar outro potencial. Bom, o Bolsonaro continua inelegível, né? Claro que vai tentar reverter isso, mas também não pode se candidatar. Tem, então, esse enredo também, né, das pessoas que são ligadas à direita, que são desse campo ideológico, que estão enfrentando processos na justiça. E diante disso também eles poderiam ser fortalecidos, Mota? É uma equação muito complicada, David. Eu realmente não sei onde esse processo vai parar. Acho que você descreveu de uma forma adequada, né? Existe uma coisa em comum entre todos esses políticos que estão subitamente ameaçados de perder os seus cargos. Eu acho que nenhum deles é de esquerda, né? A menos que eu esteja enganado. Eu não me lembro de nenhum deles. Pelo contrário, eu consigo até me lembrar de alguns de esquerda que foram pegos, flagrados em situações complicadíssimas, mas que foram resolvidas rapidamente, né? Isso é um processo muito ruim. Isso não é, vamos usar uma palavra da moda, isso não é um processo sustentável. Isso não leva a nenhum lugar seguro, civilizado e bom para ninguém. Porque um instrumento que é usado contra um lado do espectro político hoje, amanhã é usado contra outro lado. A gente já viu isso acontecer na história mundial inúmeras vezes e aqui na história do Brasil. Eu estava comentando isso outro dia, eu fiz um tweet dizendo que, mais ou menos o seguinte, a nossa reação quando a gente vê o Estado sendo usado de forma indevida contra um aliado nosso, a nossa reação não deve exigir, não deve ser pedir que o Estado faça a mesma coisa com os nossos adversários. Essa é a reação errada. A reação certa é a gente dizer: isto é indevido, isso é inapropriado, é ilegal e inconstitucional, para que isso nunca mais seja feito contra ninguém, seja aliado ou seja adversário. Me surpreende, às vezes, com o comportamento infantil de alguns políticos, ou é imaturidade, ou é um desconhecimento total da história, ou é contaminação ideológica de último grau, porque eles estão construindo os mecanismos que amanhã vão devorá-los. É uma história que a gente já viu inúmeras vezes.
Mas em relação ao contexto político também, a gente deve observar, claro, o PRTB formou essa possibilidade de chapa entre Gustavo Lima e Pablo Marçal. Mas existem outras propostas também. Eu acho que o assédio ao Gustavo Lima desde esse pronunciamento deve ter sido grande, né? Até nos bastidores tem gente que fala que ele estava negociando com o PL, mas aí tem a questão do Bolsonaro que ele se sentiu traído e é o candidato, segundo ele, nas eleições de 2026, mesmo com o processo de inelegibilidade. Tem também o União Brasil que está na disputa, PP, Partido Progressista. Então, acredito que realmente os partidos vão procurá-lo para que possa formar essa chapa realmente e já começar a fortalecer as bases, Durso. Eu não tenho dúvida, David, até porque eu acho que pouco importa quando as figuras são tão populares o partido que está. Claro que tem que ter um partido que comunique com os vieses e a sua própria crença, mas dentro das opções não faz muita diferença, o partido agrega pouco, quem agrega muito é o próprio nome, é a própria história, é a própria popularidade. O que eu acho que ajuda muito é o padrinho, que tem tradição política, por isso que eu acho que se o Gustavo Lima realmente quer e deseja ganhar a eleição, ele vai ter que sim esperar, desaquecer esse debate por enquanto, encontrar figuras que o apoiem, para aí sim, com um grupo bastante formado, né, bem formado, ele sim tem a chance. Porque eu não vejo, mesmo unindo duas figuras populares como Gustavo Lima e Marçal, uma grande chapa. Realmente não vejo, porque eu acho que são duas figuras com pouca experiência política. E mesmo o Marçal demonstrando que foi bem na campanha, cometeu erros infantis. O seu assessor agredindo um indivíduo num debate, isso tira voto. A sua publicação do laudo no dia anterior, que depois a polícia disse que era falso, pega mal. Então, isso foram erros infantis de um candidato que estava pela primeira vez disputando uma vaga. Talvez um candidato com mais experiência teria mais cautela nessas publicações, teria mais cautela com sua equipe, teria mais cautela com as suas falas. Não à toa nós tivemos a cadeirada aqui em São Paulo, pelos ânimos aquecidos nos debates. Isso também, de uma certa forma, reflete nas urnas e nas pesquisas. Gustavo Lima goza dessa imaturidade política, por isso que eu penso que ele precisaria, sim, de um acompanhamento de pessoas com mais experiência. E essa experiência traz também a popularidade política, porque, querendo ou não, é inegável, o Brasil está polarizado. Não adianta uma terceira via tentar se viabilizar sem muitos apoios, ela não cresce. Isso já ficou muito claro nas últimas eleições. Então, se o Gustavo Lima deseja ser uma liderança da direita, que ele se alie às figuras que hoje são muito populares politicamente para viabilizar. E aí ele vai poder tranquilamente escolher um partido que ele goste, porque ele vai ter os convites mais do que abertos para os mais variados partidos, porque seu nome é muito forte com relação à popularidade pública, né? Popularidade social. Mas aqui nas eleições de São Paulo a gente observou uma questão assim que a gente nunca tinha visto antes, como por exemplo o Pablo Marçal, que sempre se disse de direita, levar votos da periferia, porque eu me lembro bem, durante a campanha eleitoral, ele até mesmo andando de bicicleta, andando de veículo rebaixado, né? Tinha até uma Paraty que ele andava, que ele falava assim, ninguém consegue andar numa periferia assim, com a Paraty. Então, assim, ele tem também, ele, apesar de dialogar com o grupo empresarial, com os empresários do setor de classe A, B, ele também dialoga bem com a periferia. O Gustavo Lima, da mesma forma também, né, Mota? O Pablo Marçal é um fenômeno de comunicação. A gente não pode analisar o Pablo Marçal no mesmo, com a mesma forma que a gente analisa os políticos, né, em geral. Ele tem, por ser um fenômeno de comunicação, essa capacidade de atingir pessoas sem utilizar recursos, né, ideológicos, vamos dizer assim. Isso não significa que o Brasil hoje, que não existe no Brasil hoje, uma divisão ideológica. Existe, sim. Não faz muito tempo, no Brasil, a maioria das pessoas tinha um pensamento que a gente poderia chamar de social-democrata, progressista, socialista. Muito embora as pessoas não se dessem conta disso.
muita gente tem esse tipo de pensamento, ou tinha, e nunca tinha parado para pensar, ou nunca tinha recebido informação suficiente para saber qual era a origem dessas ideias. Com a chegada da internet, e das redes sociais e da telefonia celular, aconteceu um processo de educação da população em relação à política. Eu testemunhei esse processo, fiz parte dele de uma certa forma, quando eu participei do grupo que criou o Partido Novo, lá por volta de 2008, 2009. Eu, quando participei da criação do Partido Novo, eu não entendia muito bem essa história de direita e esquerda. Se você me perguntasse qual era a diferença de um liberal para um conservador ou para um social-democrata, eu não sabia muito bem. De lá para cá, eu me eduquei bastante. E essa minha educação foi através de informações que eu mesmo obtive. Eu não fui para nenhuma sala de aula, não fiz um curso de ciência política. E o mesmo processo aconteceu com muita gente no Brasil. Eu todo dia sou parado na rua por pessoas de todas as origens, de todas as ocupações, de todos os níveis sociais. E essas pessoas estão muito bem informadas sobre o que está acontecendo. Então, quando você discute hoje, você é a favor de mais imposto ou de menos imposto? Ninguém fica em dúvida. Ninguém para pensar duas vezes. A pessoa tem uma posição definida. Você é a favor da liberdade de expressão ou você acha que tem que haver algum controle, tem que haver alguma autoridade? As pessoas têm uma posição definida em relação a isso. Muita gente descreve esse fenômeno como polarização. Meus amigos, acontece o seguinte: hoje, no mundo inteiro, existem duas formas, essencialmente duas formas, de você enxergar a relação entre o indivíduo e o Estado. São as formas da direita e a da esquerda. Não existe uma terceira fórmula. Não adianta falar em terceira via, porque não existe uma terceira via. Ou você acredita no Estado superlativo, que manda em tudo, que tem que tomar conta de você desde que você nasce até que você morre, que tem que cobrar muito imposto, o Estado que tem que controlar a linguagem, que garante emprego para todo mundo, ou você acha que o indivíduo é soberano, eu sou dono do meu próprio nariz, o Estado tem que ser pequeno e eficiente, ele existe para garantir os meus direitos, né? Meu direito de ir e vir, minha liberdade de expressão, meu direito à vida, à propriedade. Se você senta para conversar com as pessoas hoje no Brasil, essa é a minha experiência. Não existe terceira via. Ninguém vai ficar indeciso em relação a isso. Então, eu não sei que proposta é essa de fugir da polarização. Eu acho que isso aí talvez seja uma frase que não tem maiores consequências, porque eu acho impossível alguém participar da eleição de 2026, ainda mais disputando um cargo de presidente da República por uma terceira via. Claro que durante a corrida eleitoral, os artistas eles são importantes, como por exemplo, o PT conseguiu se fortalecer durante a campanha na última eleição para a presidência, utilizando artistas, como por exemplo Anitta, pessoas que se colocaram a favor do atual presidente e até mesmo promoviam discursos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora, e por outro lado, a gente viu, né, o Gustavo Lima próximo do Jair Bolsonaro, né, mais próximo da direita, com essa fala voltada mais ao agronegócio, que tem também, é o público dele, ele está ali presente nas músicas, ele faz shows para esse segmento. Então, a gente sempre viu essas interferências que são, sim, importantes para que possa fortalecer aquele campo ideológico. E agora, quando uma pessoa se coloca como ela, candidata, aí resta saber se vai de fato dar certo, caso também, né, essa ideia avance, né, Durso? Seria uma novidade interessante, porque todas as vezes que uma figura conhecida pela televisão, um cantor, alguém de entretenimento, alguém da música, tentou sair como cabeça para o executivo, ficou no caminho.
Basta ver a história, por exemplo, do próprio Datena, Luciano Huck, essas figuras que de alguma forma eram altamente populares e demonstraram desejo, inclusive o Silvio Santos lá atrás, demonstraram um desejo, num dia quero ser presidente, eu tenho vontade de ir para a prefeitura, para o governo, ficaram pelo caminho, não vingaram. Então nós não temos exemplo do Brasil. Normalmente essas figuras ajudam muito como apoio, um apoio para um nome forte, como a Anitta fez para a esquerda, como Felipe Neto também, como um grande youtuber, e na direita a mesma coisa com esses influenciadores, inclusive de dentro da política, como o Nicolas Ferreira, como o próprio Gustavo Lima. Então eu acho que como apoiadores essas figuras são essenciais, elas influenciam. Mas toda vez que eu vejo um grande artista com milhões de seguidores tentando se viabilizar, não reflete em voto. E outra coisa, o Gustavo Lima já começa com o pé esquerdo. Quando ele recebe a notícia de que o Jair Bolsonaro se manifestou dizendo que já se sentiu traído, isso já desgasta demais sua possível chance de ser eleito presidente da República. Todo mundo que de alguma forma foi ligado a Jair Bolsonaro e depois de alguma forma o traiu ou rompeu, não pagou um preço caro, não se viabilizou mais. Basta ver algumas figuras que tentaram agora, na última campanha, Joyce, etc., que tiveram pouquíssimos votos e eram figuras unidas de Bolsonaro com expressão popular e também em quantidade de votos muito alta. Então, se ele criar algum tipo de antagonismo por causa dessa tentativa com o Bolsonaro, com algum líder da direita, ele rapidamente vai perder a sua popularidade na política em si, claro, não na questão do artista, que vai vender show da mesma forma, porque quem vai lá gosta de ouvi-lo cantar, não necessariamente de vê-lo administrar. Isso é muito diferente, a meu ver, são atividades completamente opostas. E aí é possível que alguém seja eleito, é possível que faça uma excelente gestão e administração, mas para chegar lá, a história nos mostra que o Brasil não aceita bem imediatamente esses nomes quando vão na cabeça e querem se viabilizar. Ainda mais quando isso não vem em pequenos passos. O indivíduo se elege normalmente vereador, depois prefeito da cidade, e assim vai galgando espaço até chegar no cargo máximo da presidência da República. Agora, um indivíduo muito popular, artista, que vai direto para a presidência da República, a história no Brasil nos mostrou que nunca deu certo. Esse indivíduo nunca foi eleito. Basta ver na história aí, depois que o Brasil voltou a ter democracia, se nós temos alguma figura que veio do meio artístico e foi presidente da República. Dória não seria um exemplo? David. Eu não vejo o Dória como exemplo, porque o Dória não era uma figura popular como de entretenimento, de cantor. O Dória era um empresário, que tinha até, durante um período, um programa de TV. Né? Exatamente, apresentava o seu programa, mas era popular como um grande empresário, líder de um grupo que congregava empresários importantes, inclusive mais de 50% do PIB do Brasil em empresas já, numa época, estavam filiados ao seu grupo lá no LIDE. Então ele era uma figura, um líder empresarial com um apoio muito grande nos bastidores. Não vejo da mesma forma essas figuras do entretenimento. Eu não acho que o Dória veio do entretenimento, ele era um empresário. Então eu vejo bastante diferença entre o Dória, que conseguiu se viabilizar prefeito, depois governador, e esses nomes que ficaram pelo caminho aí, como, por exemplo, o Luciano Huck. Esse sim eu vejo uma figura conhecida porque é apresentador de TV, várias vezes já demonstrou interesse em sentar na cadeira do presidente, e sempre quando tem lá o início das eleições, ou antes disso, as pesquisas mostram que ele não teria chance, pelo menos até então. Agora imagine uma disputa, hein, Mota, entre Luciano Huck, representando o campo ideológico da esquerda, e Gustavo Lima, da direita, hein? Eu não sei se eu quero imaginar esse cenário não, David. Eu acho que no Brasil em que a gente vive, eleição se tornou uma coisa séria demais para permitir certas aventuras. Eu tenho certeza que muita gente do meio artístico que já acalentou esse sonho, inclusive até sonhos menores, né, de ser prefeito, governador ou deputado, essas pessoas hoje devem ter resolvido continuar no campo delas, porque a política se tornou uma coisa muito complicada no Brasil. Eu acho que a gente tem que trabalhar nos próximos anos para
que tudo volte à normalidade. E para isso nós precisamos de pessoas preparadas para funções de liderança, pessoas que têm uma boa habilidade de comunicação, que conhecem muito a história, que entendem um pouco de política, né? A política exige convicção e firmeza moral de um lado, mas de outro lado a habilidade de negociação, a capacidade e o estômago para você sentar do lado de pessoas pelas quais você não tem muita consideração do ponto de vista moral, mas com as quais você vai ter que trabalhar e construir pontes. Isso é a natureza da política. Muita gente ainda tem na cabeça essa ideia de que nós um dia vamos chegar a um estado de pureza, né, onde tudo que é errado e tudo que é impróprio vai ser eliminado da política e o bem e a verdade vão dominar. Isso não vai existir nunca. Nós nunca vamos chegar nesse estado. A humanidade é imperfeita, a gente dá alguns passos para frente, outros para trás. Às vezes a gente está num momento bom, às vezes a gente está num momento ruim. No Brasil são mais frequentes os momentos ruins, né? Muito mais frequentes as crises, os momentos de problema. Então eu espero, como cidadão, como eleitor, que os projetos políticos para 2026 sejam projetos sérios, consistentes, que não se tente nenhuma aventura, porque já chega às aventuras que nós temos vivido nos últimos anos. Porque uma coisa é fato, né? Uma questão é você apoiar determinado candidato, depois ele assume a gestão e você se dizer arrependido, como a gente viu inúmeras vezes acontecendo, inclusive em relação à última eleição presidencial e agora, de artistas que se colocaram ali à disposição, a favor do governo e voltaram atrás, recuaram. Agora, outra coisa é o próprio artista se colocar à disposição de governar o país, não fazer uma boa gestão e aí ficar realmente queimado para sempre. A ver, claro que a gente vai seguir acompanhando todas as movimentações